Olá, turminha! Todos bem? Vamos começar mais uma aula. Hoje, dando início à apostila 22, parte A, estudaremos língua portuguesa. Vamos lá, então? Você já sabe que deve preencher com o nome da sua escola, do seu professor ou professora, o seu nome completo e a sua turma. Qual é o seu quinto ano? Nesta aula de língua portuguesa, nós vamos ver as diferenças entre charge, cartoon e tirinha. Apesar de serem textos bem parecidos, eles possuem algumas diferenças, e é isso que vamos ver na aula de hoje. O site, que sempre o material oferece para você, está aqui abaixo. Você pode acessar e lá encontrará mais informações sobre este conteúdo. Acompanhe a leitura, então. Nos livros didáticos e em diversos sites da internet, frequentemente nos deparamos com textos humorísticos que podem vir em forma de charges, cartoons e tirinhas. Essa é uma parte, pessoal, importante, vou até destacar aqui com vocês. São textos humorísticos, olha só, vamos destacar para você entender melhor. Então, tanto as charges quanto os cartoons e também as tirinhas, eles são textos humorísticos, mas além de serem textos humorísticos, eles têm uma outra característica, outras características que vamos ver agora. Muitas pessoas falam destes diversos textos como se eles fossem iguais, mas isso não é correto, pois existem diferenças significativas entre eles. Aprenda a diferenciar esses tipos de textos humorísticos. Então, olha que informação importante. Os três tratam de textos humorísticos. Tanto a charge quanto o cartoon e as tirinhas são textos humorísticos, porém possuem algumas diferenças que vamos ver agora um por um. Começando com a charge. Antes de ler o texto, vamos observar a charge que tem aqui do lado direito do seu material. Olha só, aqui ao lado direito, vamos observar todas as características, o que nós conseguimos ver, todos os detalhes dessa charge. Então, o que nos chama atenção? Provavelmente, aqui este homem iria entrar no seu carro para dirigir, mas olha a aparência dele. Ele está com uma garrafa, provavelmente uma bebida alcoólica. Essas ilustrações que tem aqui ao redor da sua cabeça, os seus olhos, essa característica que está demonstrando na imagem, na aparência dele, nos leva a entender que ele está embriagado, que ele tomou muita bebida alcoólica. E todos nós sabemos que uma pessoa que ingeriu bebida alcoólica não pode dirigir, porque ela pode causar um sério acidente, não é um risco apenas para a vida dela, quanto também para a vida de outras pessoas. E aí uma criança passando com o seu cachorro e com o seu caminhãozinho, olha só o que essa criança diz para esse homem: pare, é mais seguro você dirigir o meu carro. E oferece aqui o carrinho de brinquedo para esse homem. Então, apesar de ter um lado humorístico, nós vemos aí um traço de humor, uma parte até engraçada, mas também faz uma crítica. E é isso que nós vamos ver agora, que a característica da charge, além do lado humorístico, tem também o lado crítico. Então, vamos ver aqui, fazer a leitura juntos. A charge faz uma sátira, que é uma crítica sarcástica de situações específicas situadas no tempo e no espaço. As pessoas da charge costumam ser personalidades públicas, como um político ou artista, por exemplo. A charge é muito utilizada em críticas políticas e pode ser confundida com o cartoon. As charges foram criadas no século XIX por pessoas que desejam se expressar com relação ao governo, a fim de demonstrar indignação e insatisfação com a situação vigente. É importante ressaltar que a charge também aborda outros temas, além de ter um cunho social e econômico. Então, o que foi dito aqui? Muitas charges que nós lemos, nós conseguimos perceber que a crítica está sendo feita aos governantes, aos políticos, mas é só sobre isso, só sobre política? Não, o que foi dito aqui em cima também pode ser outra personalidade pública,
um artista, por exemplo, ou também, como nessa charge, que nós estamos vendo uma pessoa comum, uma criança comum, que não tem nada a ver com política. Então, apesar de existirem muitas charges que foram criadas com esse intuito de criticar o lado político, o lado dos governantes, mas algumas outras não, como essa daqui, que está criticando e está também alertando aos motoristas que às vezes ingerem bebida alcoólica e entram no carro para dirigir. E isso nós sabemos que é perigoso para todo mundo. O cartoon, como foi dito lá no texto da charge, eles têm uma característica, eles são muito parecidos. Vamos analisar este cartoon. Então, nós estamos vendo aqui, é um trânsito, provavelmente numa cidade grande, numa cidade muito movimentada, e olha o que essa pessoa está dizendo. Vai chegar o momento em que todos terão carro e não terão como andar. Então, olha só, todas essas pessoas que estão dentro desses veículos, provavelmente elas são os donos, né? São os donos de cada um desses veículos, de cada um desses carros, como esse que está aqui sentado em cima do seu carro. E ele disse isso, todos podem ter carros, mas chega um momento que tem tanto carro na rua que ninguém consegue andar. Olha só, como aqui nas grandes cidades ocorre constantemente esse acúmulo de carros aí que nós chamamos de engarrafamento, né? O trânsito totalmente parado, ninguém vai para frente, ninguém consegue voltar e perdem-se horas e horas aí nesse trânsito. Então, está fazendo uma crítica a uma situação também vivida por qualquer pessoa, qualquer um de nós pode um dia passar por essa situação. Vamos ler então o que está explicando sobre o cartoon. O cartoon é um tipo de texto humorístico também, que se caracteriza como uma espécie de anedota. Vocês lembram que é a anedota, que é a piada, gráfica sobre o comportamento humano. Nele, podemos visualizar apenas a presença da linguagem não verbal ou a associação com a verbal. No geral, o cartoon aborda situações que poderiam ocorrer em qualquer tempo ou lugar, satirizando os costumes humanos e fazer referência a uma personalidade em específico. Da mesma maneira que a charge, o cartoon também pode estar se direcionando a alguma personalidade política, ou algum artista, ou também a pessoas comuns como nós. O que disse aqui também que pode ter a presença, vamos até destacar aqui, que podemos visualizar no cartoon a presença da linguagem não verbal e também a linguagem verbal. Você se lembra a diferença entre linguagem não verbal e a linguagem verbal? Vamos lembrar? A linguagem não verbal é aquela em que só tem imagens. Eu observo a imagem e já consigo entender o contexto, o que está me mostrando, o que está querendo passar como se fosse um texto escrito. Já a linguagem verbal é aquela linguagem que nós vemos aqui como esse balãozinho de fala, que tem a parte escrita. Então, olha a diferença. Linguagem não verbal são apenas imagens que transmitem uma mensagem para o leitor. E a linguagem verbal é quando tem a parte escrita. No caso desta charge, nós temos ambos. Nós temos a linguagem não verbal, que é a imagem, e temos a linguagem verbal, que é a parte escrita, que é o balãozinho de fala que esse personagem utilizou neste cartoon. E a tirinha? A tirinha também aparece constantemente nas nossas atividades. A tirinha é uma sequência de quadrinho que geralmente faz uma crítica aos valores sociais. Este tipo de texto humorístico, também humorístico, é publicado com regularidade. Pode-se dizer que são como as histórias em quadrinhos, que chamamos de HQs. Caso você tenha esquecido, sempre que aparecer aqui esse símbolo HQ ou HQs no plural, quer dizer histórias em quadrinhos. Porém, bem mais curtas, as tirinhas são bem reduzidas. As tirinhas podem estar contidas em jornais, revistas e em sites de internet. E também nos nossos materiais, nas nossas apostilas, nós utilizamos essas tirinhas. Essa daqui também
Olha só, São Paulo engarrafado. Lembra que eu falei para vocês agora há pouco que quando acontece o trânsito parado, como nós vimos na outra charge, no outro cartoon também, nós chamamos isso de engarrafamento. E aqui nós estamos vendo o engarrafamento na cidade de São Paulo, que infelizmente isso é muito comum lá, porque é uma cidade muito grande, um trânsito muito intenso, e nos horários, que é chamado horários de pico, do pessoal ir para o trabalho ou voltar para o trabalho, acontece esse engarrafamento diariamente. E olha a fala aqui, né? Nós temos 2 balãozinhos de fala. Olha o primeiro balãozinho de fala. Alguém está dentro desse carro aqui e está dizendo assim: se você chegar primeiro, esquenta a janta, querido. E aí lá do outro lado, a outra pessoa no outro carro responde: para mim, para você, né? Eu já estou num sanduíche aqui. Então, provavelmente, é a esposa e o marido se comunicando, cada um do seu carro, um longe do outro, no trânsito engarrafado, e pedindo para que quem chegar primeiro esquente aí o jantar, porque com certeza sabem que vão demorar para chegar em casa. Então, nós vimos agora uma charge, um cartoon e uma tirinha. Deu para você lembrar um pouco, o cartoon e a charge são bem parecidos, e a tirinha, nós temos sempre aí bastante balõezinhos de fala, balõezinhos de pensamento. Então, nós vamos agora fazer algumas atividades sobre esses 3 tipos de texto que acabamos de ver. Primeira atividade, nós vamos ler esse cartoon que está aqui do lado direito e vamos responder a 4 questões aqui ao lado. Leia o cartoon e o verbete para responder as questões. Não é um saco, gente, que critica toda... não é um saco, gente, que critica toda ideia nova que aparece? Aí o primeiro diz assim: ok, mas qual a utilidade prática disso? Sempre fizemos as coisas tão bem sem isso? Por que você não larga a mão dessa bobagem e arranja um emprego? Então, olha só, vamos entender o que foi mostrado nesse cartoon? Então, aqui está falando que é um saco, pessoas que criticam, né, tudo, toda ideia nova. Tem sempre aquela pessoa que nós chamamos de pessoa pessimista. Aquela pessoa pessimista é aquela que sempre acha que vai dar tudo errado, que as coisas não vão dar certo, e ela está sempre contra, né? É a pessoa do contra. E aqui, esse personagem da tirinha, com certeza ele estava desenvolvendo, ele estava criando este objeto aqui. Olha, vou destacar aqui para vocês. Olha aqui. Ele estava criando, ele estava desenvolvendo este objeto aqui, que eu acabei de destacar para vocês. Era uma novidade, ninguém utilizava isso, ninguém conhecia isso na época. E ele foi mostrar para os companheiros. Aí um disse que, qual vai ser a utilidade? O outro diz, nós sempre vivemos sem isso. E o outro ainda diz, larga a mão disso e vai arrumar um emprego. E nós sabemos atualmente que esse simples objeto que essa pessoa criou, hoje nós não vivemos sem. Muitas coisas que utilizamos aí no nosso dia a dia são possíveis por conta deste objeto, que foi essa invenção aqui, que esses outros amigos estão criticando. Então, vamos ver agora as questões sobre este cartoon. Número 1. Você considera a fala: por que não larga a mão dessa bobagem e arranja um emprego? É uma crítica construtiva ou não? E por quê? Nós temos 2 tipos de críticas, né, pessoal? Tem aquela crítica que é simplesmente para desanimar a pessoa, ou talvez até por inveja da pessoa, ou simplesmente porque é uma pessoa que gosta de criticar do nada, sem um motivo aparente. E tem aquela crítica que é uma crítica construtiva. Como assim? A crítica construtiva é aquela crítica em que a pessoa dá opinião para outra e que vai fazer o bem, e que vai ajudar aquela pessoa, de repente, a melhorar em alguma situação, de repente, corrigir algum erro. Então, nós chamamos de crítica construtiva. Agora, aquela crítica pura,
do nada, sem um motivo aparente, é uma crítica que não é nada construtiva, que não é nada positiva. E neste caso aqui, vocês acham que essa fala, quando ele disse para o outro, larga a mão dessa bobagem e arranja um emprego, foi uma crítica construtiva ou não? E também explique o porquê. 2. A linguagem é formal ou informal? E dê 3 exemplos. Toda essa linguagem utilizada entre eles aqui foi uma linguagem formal ou uma linguagem informal. Você já sabe a diferença entre linguagem formal e informal. Linguagem formal é aquela linguagem mais séria que eu uso quando eu estou falando com pessoas que eu não tenho muito convívio, que eu não tenho muita intimidade, que eu não tenho muita liberdade. É uma linguagem séria, a linguagem formal. E a linguagem informal? A linguagem informal é aquela que eu utilizo de uma maneira mais descontraída, de uma maneira mais com amigos, com parentes e familiares. Então, essa é uma linguagem informal. A linguagem mais descontraída. Então, vamos só simplificar. Linguagem formal é aquela linguagem mais séria. E linguagem informal é aquela linguagem descontraída. Então, neste caso, você considera a linguagem utilizada neste cartoon formal ou informal? E, além disso, pediu 3 exemplos. Você pode retirar aí do cartoon 3 exemplos. Se você achou que foi formal, procure 3 exemplos da linguagem formal. Se você achou que foi informal, procure 3 exemplos da linguagem informal. 3. Pode-se afirmar que a situação representada no cartoon se restringe a uma época histórica. Por quê? Quando pergunta se essa história se restringe, ou seja, está perguntando se ela se refere, se ela está mostrando uma época histórica, sim ou não e por quê? Pelas imagens e pelo próprio invento, pela própria invenção que o amigo está apresentando, nós já vemos que se trata de uma época histórica, né? Mas você vai explicar aí por quê. E número 4, qual é a ideia nova representada no cartoon e que efeito essa ideia teve para a história da humanidade? Como eu disse agora há pouco, esse invento que eu destaquei aqui na imagem é a ideia nova. E esse invento teve um efeito muito grande na história da humanidade, na nossa história. Como eu disse, muitas coisas que utilizamos atualmente, nós dependemos desse invento, dessa invenção. Se não tivessem inventado, né, esse objeto, essa imagem que está aqui, muitas coisas não poderíamos fazer até hoje. Então, vamos ver aqui como você pode responder no seu caderno. Abra o caderno, coloque aí respostas. A número 1 está perguntando que tipo de crítica é essa. A número 2, qual é a linguagem que foi utilizada aí? Inclusive, pede alguns exemplos. A número 3 está falando sobre a época em que essa situação foi retratada. E a número 4, qual foi essa nova ideia criada que está sendo apresentada para esses amigos neste cartoon? Então, responda aí no seu caderno, com aquela organização, porque no material, aí na sua apostila, não tem espaço para essas questões. Próxima é uma charge. Vamos ler a charge? Enquanto isso, no SUS, se você não lembra, SUS é Sistema Único de Saúde. Então, nós representamos como SUS, mas cada uma das letras representa isso, Sistema Único de Saúde. Então, o paciente machucou o pé e ele foi procurar o SUS. Então, ele chega e diz assim para o médico, para a médica: eu tive uma lesão igual a do Neymar, mas vou fazer o tratamento aqui pelo SUS. Será que eu consigo me recuperar antes da Copa? E a médica responde assim: acho que sim, mas só para a Copa de 2022. Então, olha só o que essa charge está criticando. Ele teve a mesma lesão que o jogador Neymar. Todo mundo sabe que o jogador Neymar é um jogador que ele sempre joga em times muito grandes, é um jogador muito conhecido, muito famoso.
e ele possui excelentes médicos à sua disposição a qualquer momento. Por menor que seja a lesão que o Neymar sofra durante um jogo, durante um treino, ele já tem médicos especialistas ali para cuidar do seu joelho, da sua perna, seja qual for a lesão. Então, esse homem, uma pessoa comum, ele teve uma lesão igual à do Neymar. E ele espera que pelo SUS ele tenha o mesmo tratamento que o Neymar. Mas essa médica, pela resposta dela, olha só, ela acha que sim, mas que vai demorar. Olha só, ele vai conseguir se tratar, cuidar dessa lesão só para a Copa de 2022. Isso mostra que vai demorar muito. Então, olha a crítica que está sendo feita aí nesta charge. Vamos ver então as respostas, como é que você vai responder também no caderno. Número 1 está perguntando: onde foi publicada a charge? É a fonte, de onde nós extraímos essa charge. É muito importante o aluno saber identificar, localizar qual a fonte do texto, de onde nós retiramos o texto. Então, você vai procurar aí de onde foi que nós retiramos, onde foi publicada essa charge. Então, responda aí no seu caderno. A charge foi publicada. A número 2, qual é a condição social do paciente? Olha só, quando pergunta condição social, é se a pessoa tem uma condição, se ela é uma pessoa como Neymar. A condição social do Neymar é um nível muito elevado. O Neymar é um jogador de futebol, ele é muito rico. Mas e esse paciente aí, esse homem da charge? Será que a condição social dele é igual à do Neymar? Pense e responda aí se o paciente tem a mesma condição social do Neymar ou não. E a número 3, o que é possível afirmar quanto às condições em que este homem será atendido e o atendimento recebido por Neymar? Você agora vai fazer uma comparação entre o atendimento que esse homem provavelmente terá pelo SUS, pela resposta da médica, já dá para você saber aí como será esse tratamento, e como foi o atendimento e o tratamento recebido pelo jogador Neymar. Então, faça uma comparação e escreva aí as suas conclusões. Olha, a diferença entre o atendimento do homem e do Neymar e você explique aí com as suas palavras. Agora nós temos uma tirinha da Mafalda. Vocês sabem que eu gosto muito da Mafalda por ser essa menina inteligente, muito crítica. Observe a fisionomia. Será que você lembra o que quer dizer fisionomia? Fisionomia é a aparência, tá? Você vai olhar o rosto, a aparência da mãe da Mafalda no último quadrinho. Em seguida, comente sobre a referida reação. Antes, vamos ler a tirinha? Então, a Mafalda está conversando com o Manolito e a mãe está por perto observando tudo. Olha o que a Mafalda diz. Não, Manolito, eu já disse que não. E aí a mãe diz, não seja assim, Mafalda. Aceite o caramelo que o Manolito está oferecendo. E aí a Mafalda pega e fala assim, está bem, aceito. Mas no fim do mês você se entende com ele, tá? Então, olha só. A mãe, no início da tirinha, provavelmente entendeu que o Manolito estava oferecendo gentilmente para a Mafalda um caramelo. Caramelo é um doce, uma bala. E a Mafalda estava recusando, né? Receber aquele caramelo. E a mãe diz para ela ser gentil com o amigo e receber, sim, o caramelo. E aí ela pegou, mas disse para a mãe no final do mês se entender com ele. E olha aqui o Manolito, ele está com uma caderneta anotando alguma coisa. O que será que o Manolito está anotando aqui nessa caderneta? E por que será que a Mafalda disse para a mãe se entender com ele no final do mês? Será que você conseguiu entender? Então, escreva aqui as suas conclusões. Por que será que a mãe teve essa reação no último quadrinho? Com certeza ela entendeu o que estava acontecendo só lá no último quadrinho. Então, escreva aqui como você entendeu essa reação da mãe da Mafalda. Agora, nós vamos estudar as diferenças entre os porquês. Nós temos aqui porquês separado e também porquês juntos.
E está dizendo aqui que são porquês engraçados. Nós vamos ler algumas situações em que foram utilizados os porquês de uma maneira engraçada. E aqui tem um menino, né, pensando nesses porquês. Toda vez que vamos escrever um texto, seja um texto curto, uma frase apenas, ou um texto maior, e que vamos utilizar o porquê, sempre precisamos pensar qual é o porquê que eu tenho que escrever. A nossa língua portuguesa, como vocês já sabem, ela é cheia de regras. E o uso dos porquês tem essas regras que nós vamos ler agora aqui do lado direito do seu material. Então, uso dos porquês. Então, esse primeiro aqui, que eu vou destacando para vocês, olha só. Esse primeiro porquê, você percebe que ele está escrito junto e sem acento. Quando corresponder a uma explicação ou a uma causa. Exemplo, comprei este sapato porque é mais barato. De uma maneira mais simplificada, é quando você vai responder a uma pergunta. Quando você vai responder a uma pergunta, nós usamos o porquê junto e sem acento. Mas também nós temos aqui o segundo, que é o porquê junto, mas ele está acentuado. Olha, ele tem um acento circunflexo. Então, vamos ver a explicação. Quando é substantivado, né, substantivado, e substitui o motivo ou razão. Nesse caso, o porquê, ele tem o mesmo significado de motivo ou de razão. Não consigo entender o porquê da sua ausência. É o mesmo que eu dizer assim, não consigo entender o motivo da sua ausência. Ou, não consigo entender a razão da sua ausência. E esse porquê, sempre ele tem o artigo o na frente. Olha só, não consigo entender o porquê. Então, sempre você vai encontrar aí esse artigo o antes do porquê junto com acento, porque ele tem o significado de motivo ou de razão. O próximo é o porquê separado e sem acento. Em perguntas ou quando estiverem presentes, mesmo que não explícitas, ou seja, mesmo que não esteja tão aparente, as palavras razão e motivo. Exemplo, por que você comprou este casaco? Então, olha só, por que ele está fazendo uma pergunta, ele está fazendo um questionamento, ele está perguntando o motivo, ele está perguntando qual é a razão. Então, você sempre que for fazer a pergunta, você usa o porquê separado e sem acento. Mas também, né, pessoal, como a nossa língua ela é bem difícil, nós temos o porquê separado, mas levando o acento circunflexo. Então, vamos ver a explicação. Quando vier antes de um ponto, seja final, interrogação ou exclamação, e tiver o significado de por qual motivo. Olha o exemplo. Estudei bastante ontem à noite. Sabe por quê? E ele aparece lá no final da frase. Tá vendo que ele está lá pertinho do ponto de... Como fala? Ele está lá no final, ele está lá no fim da frase e em seguida tem alguma pontuação. Normalmente é o ponto de interrogação, porque ele está fazendo uma pergunta. Então, olha só, estudei bastante ontem à noite, sabe por quê? Então, olha só, ele está no final e ele está perguntando o porquê. Então, olha só quais são as principais diferenças. Então, o que nós mais utilizamos? Vamos falar daqueles mais comuns que vemos no nosso dia a dia com mais frequência. O porquê separado e sem acento, que é quando estamos perguntando. O porquê junto sem acento é quando estamos respondendo a essa pergunta. Mas ainda, como estamos respondendo a algo e que possamos substituir essa palavra porquê pela palavra motivo, nós colocamos junto e com acento. Quando eu falo o porquê, eu estou falando o motivo ou a razão. E ainda o porquê separado com acento, mas neste caso, ele está lá no final. Ele também está fazendo uma pergunta, mas ele vai aparecer lá no final da frase e em seguida tem o ponto de interrogação, porque se trata de uma pergunta. Como falou lá no início dos porquês, vamos ver alguns porquês engraçados. Aqui é um textinho da Célia Márcia e talvez quando você sentir dúvidas em como escrever o porquê,
se você fizer a leitura deste texto, vai conseguir entender melhor. Prestem atenção, que tem os porquês aqui. Neste caso, desse texto, só apareceram o porquê junto e o porquê separado, sem acento. Mas já te dá uma ideia bem fácil aí de como e quando utilizá-los. Por que você acorda? Porque você dorme. Então, olha só. Começa com uma pergunta, por isso o porquê separado e sem acento. E depois vem a resposta a essa pergunta. Por isso, a utilização do porquê junto também, mas sem acento. O próximo. Por que o leão fugiu? Porque encontrou a jaula aberta. Por que o pinto pia? Porque não sabe falar. Por que o elefante pesa toneladas? Porque come muito. Por que o galo briga? Porque a galinha não está no galinheiro. Por que aquele cachorro não late? Porque é um cachorro quente. Por que a xícara tem asas, mas não voa? Porque não é uma ave. Então, é só uma brincadeira de perguntas e respostas para você sempre se lembrar que porque separado eu estou perguntando, porque junto eu estou respondendo. E esses dois são os que mais utilizamos no nosso dia a dia. Agora, elabore uma pergunta e uma resposta engraçada, utilizando o porquê separado durante a pergunta e o porquê junto durante a resposta. Então, crie agora uma pergunta e uma resposta de maneira engraçada, como que acabamos de ver. Observe a tirinha abaixo, que também está fazendo aí um jogo com o uso dos porquês. E a primeira pergunta, por que é separado? Por que não? É junto. Mas por quê? O porquê eu não sei. E olha que confusão de porquês aí nessa tirinha. Número 1. Identifique os porquês nas falas dos personagens e circule-os. Então, basta circular todos que apareceram aí na tirinha. 2. Responda corretamente. E aí, nesse caso, você pode voltar aí na sua apostila, no seu material, e consultar aquele quadro da explicação dos porquês. Então, primeira questão. Usamos porquê separado e sem acento quando... Próximo. Usamos porquê separado e com acento quando... Próximo. Usamos porquê junto e sem acento quando... E usamos porquê junto e com acento quando. Então, você vai escrever novamente a utilização de cada um dos porquês. Basta voltar naquela tabela que você vai se lembrar. Chegamos na tarefa, está aí a Mafalda, estudiosa, assim como vocês. Parte 1, utilize o caderno e será necessário, porque não temos espaço aqui no material para você responder a essas perguntas que eu vou ler para vocês agora. Observe a tirinha abaixo e responda as questões. Acompanhe a primeira leitura. Por que você está brava com o Charlie Brown? Porque sim. Mas por que sim? Porque sim, e pronto, entendi. E ele ainda veio me dizer que era sem motivo. Então, o motivo é por quê, né? Por quê? Porque sim. Número 1. Quais são os porquês que aparecem na tirinha? Número 2. Por qual motivo o porquê junto e com acento do primeiro quadro e do segundo quadro são diferentes, tá? Então, por que o primeiro é diferente do segundo quadro? 3. Se a palavra sim fosse retirada da fala, mas porque sim, qual porquê usaríamos? Se não tivesse o sim, como ficaria essa mesma frase? Agora, reescreva a frase abaixo, substituindo a palavra em destaque por um porquê. A frase é a seguinte, e ele ainda veio me dizer que era sem motivo. Então, qual porquê usaríamos nesta frase? No seu caderno, olha como você vai fazer. Então, número 1, os porquês que aparecem na tirinha são... Então, você complete aí. Número 2, a diferença. Então, agora você vai escrever a diferença entre os porquês do primeiro e do segundo quadrinho. Número 3, usaríamos... Qual porquê nós usaríamos aí no caso se essa frase não tivesse a palavra sim? E o número 4, você vai reescrever a frase. A frase ficaria assim.
e aí você reescreva como ela ficaria. Parte 2, nós temos aqui a charge 1 e a charge 2. Observem bastante, pessoal, cada detalhe das duas charges. Leia também, né? A primeira charge, ela traz um balãozinho de falas, ela traz uma explicação lá em cima. Então, observe todas as características das duas imagens, para você responder a seguir o que vai ser perguntado. Antes das questões, eu vou ler para vocês a definição. Por definição, o termo vindo do francês charge significa carga e pode ter o peso de um editorial sintetizado em um desenho. Os autores definem a charge como um cartoon cujo objetivo é a crítica humorística imediata à notícia, constituindo-se assim em um elemento jornalístico opinativo, ou seja, opinativo é que vai dar opiniões. O surgimento do desenho, aliado ao texto na imprensa escrita, precede a fotografia e era o recurso mais viável na época para ilustrar o que se contava. Por que precede a fotografia? O desenho ele surgiu antes da fotografia. Então, antigamente, as charges só tinham imagens ilustradas, ou seja, desenhos. Com o tempo, é que surgiram também as fotografias e aí começaram-se a usar também fotografias. Então, o que você vai responder aí no seu caderno? A número 1 está perguntando qual a origem e o que significa a palavra charge, né? De acordo com o que foi dito no texto acima. 2, qual é o objetivo da charge? 3, qual é a crítica feita na charge 1? Volte lá, observe para responder. 4, podemos afirmar que as duas charges têm o mesmo tema? Sim ou não? E explique. Quando fala justifique, olha um verbo de comando aí. Justifique. Então, você vai ter que explicar se tem o mesmo tema ou não. E a número 5. Crie uma charge com o tema sobre educação no trânsito, levando em conta o mesmo objetivo. Então, esse objetivo é o quê? A educação no trânsito. Então, você vai criar uma charge aí sobre educação no trânsito. Você vai usar agora toda a sua criatividade, o que você aprendeu sobre charge e vai criar a sua própria charge. Respostas. Olha como vai ficar aí no seu caderno, então. Número 1, a origem e o significado da palavra charge, como é. A número 2, o objetivo da charge, qual é, tá tudo no texto. A número 3, o que essa charge está criticando. A número 4, sim, as duas criticam o quê? Eu já trouxe a resposta aqui para vocês. Ambas criticam a mesma situação. E qual é essa situação? E a 5 é uma resposta pessoal, porque você vai criar a sua charge e depois vai apresentar aí aos seus professores e aos seus colegas. Então, utilizem vários recursos de imagens, desenhos, figuras, tudo que você aprendeu sobre charge, você agora coloca em prática e criticar a situação. No caso da sua charge, tem que ser sobre educação. Chegamos então ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham aí conseguido entender um pouquinho as diferenças entre charge, cartoon e tirinha. Apesar de serem todos textos humorísticos, como acabamos de ver, eles também têm o sentido de crítica, de fazer uma crítica a uma situação e esperando sempre que essa situação melhore para todas as pessoas, não é, pessoal? Então, tchau, tchau, até a próxima aula.